Recapitulando filmes aqui, hoje, vou explicar um filme de terror e fantasia chamado A Coleção Mortuária. Spoilers a seguir, cuidado! Um entregador de jornais anda em sua bicicleta e entra numa misteriosa cidade chamada Ravens End. No final de sua rota, ele percebe que ninguém está coletando os jornais de uma casa assustadora, então ele decide tocar a campainha da porta. Ele olha pela fenda do correio e tira uma foto, assustado ao ver um homem velho olhando para ele. A alça da sua câmera fica presa na fenda e ele se esforça para tentar soltar. O agente funerário da cidade, Montgomery Dark, abre a porta e o cumprimenta. Quando o garoto foge, Montgomery o chama de volta para pegar sua câmera, mas o garoto está muito assustado e vai embora. Mais tarde naquele dia, Montgomery faz uma homenagem durante o funeral de um jovem garoto. Após o funeral, ele nota uma jovem tentando abrir o caixão do rapaz, então ele a detém, acreditando que ela talvez não goste do que veria. A jovem se apresenta como Sam e diz a Montgomery que ela está lá para se candidatar a um cargo no necrotério. Quando Sam percebe sua extensa coleção de livros, Montgomery explica que eles são as histórias de seus clientes. Sam o convida a contar uma história, então Montgomery narra um conto ambientado nos anos 50 e a história começa. Durante uma festa, Emma vai ao banheiro para pegar o dinheiro das carteiras que ela roubou de alguns homens. Depois de esvaziar as carteiras, ela inspeciona um relógio de bolso e o esconde em seu sutiã. Enquanto Emma se prepara para sair, ela ouve um barulho vindo do armário dos remédios. Curiosa, ela tenta abri-lo com uma serra de unhas. Ela consegue abrir o armário, mas corta sua mão. Enquanto ela cuida de sua ferida, um tentáculo fecha a porta do armário rapidamente. Quando ela abre o armário novamente, ela fica apavorada ao encontrar um monstro de tentáculos dentro, então ela o fecha apressadamente. Emma grita por ajuda enquanto tenta segurar a porta, mas ninguém a ouve. Quando o monstro para de se mover, ela tenta sair da sala em silêncio, mas o relógio de bolso cai de seu vestido. Emma corre quando o armário abre, mas os tentáculos a agarram. Os ossos de Emma quebram quando o monstro a puxa para dentro. Sam diz que a história não é ruim, mas ela fala que teria sido melhor se ela tivesse uma reviravolta. Montgomery assegura a ela que tem mais histórias, então pede a Sam que assine um documento para formalizar seu emprego no necrotério. Montgomery conduz Sam até o foyer, onde ela vê várias fotos de outros agentes funerários que serviram na casa. Quando eles chegam à sala de observação, Sam pergunta a Montgomery sobre a história do garoto falecido, mas ele diz que algumas histórias são muito fortes para recontar. Sam pede que ele conte outra história, então ele reconta uma história ambientada em uma universidade nos anos 60 e a história começa. Um belo rapaz chamado Jake monta um stand no campus para defender o empoderamento feminino. Ele argumenta que o patriarcado está falhando, e as mulheres podem agora dormir com quem quiserem, desde que tenham proteção. Depois de distribuir preservativos, ele diz a seus companheiros de fraternidade, Todd e Connor, que eles estão ajudando mulheres lindas e vulneráveis a fornicar com rapazes de fraternidade em sua festa mais tarde. Quando Connor vê uma mulher atraente e tímida caminhando para sua classe, ele lhe oferece um preservativo. Jake os interrompe e diz a Connor para distribuir as camisinhas à equipe de tênis da escola. A mulher, Sandra, percebe que Jake não parece um calouro, então Jake diz que ele só aparece no campus para transar. Jake é surpreendido quando Sandra confessa que ela está lá para o mesmo propósito, então ele diz que estava apenas brincando. Antes de retornar ao seu stand, Jake convida Sandra para a festa de sua fraternidade. Sandra diz que vai estar lá. Enquanto Sandra caminha para sua classe, ela passa por um cartaz cheio de fotos de estudantes masculinos desaparecidos. Quando Jake vê Sandra chegar à festa, ele a leva imediatamente para seu quarto. Enquanto eles curtem, Sandra o avisa que ela pode ser uma assassina em série. Então ela empurra Jake para a cama e tira suas roupas. Sandra esconde algo em sua saia antes de subir no Jake. Enquanto ela senta em cima dele, ela lhe diz que tem algo para ele. Quando ela lhe mostra o item, Jake fica desapontado ao ver que é um preservativo. Ele usa contra a vontade, mas Jake pede a Sandra para se virar no meio da cópula deles. Enquanto Sandra não está olhando, Jake tira secretamente a camisinha e continua a fornicar com ela. Quando Jake acorda pela manhã, Sandra não está mais lá. Ele descobre que ela escreveu seu número de telefone no espelho, então ele o limpa, mas a maioria dos números ainda ficam ali. Jake de repente sente algo resmungando em seu estômago, então ele vai ao banheiro para vomitar. Connor logo chega e percebe que ele está irritado, então ele aconselha Jake a ir a um médico. Na clínica, o Dr. Harold Kubler lhe prescreve penicilina para as erupções cutâneas, mas ele nota algo estranho no arquivo de Jake, então ele pede que ele fique para mais exames. Quando Kubler ouve um batimento cardíaco e um rosnado no abdômen, ele pede a Jake que espere por ele e sai da sala. Quando Jake olha para seu arquivo, ele fica chocado ao saber que está grávido. De volta ao seu dormitório, Jake toma um comprimido para interromper a gravidez, mas ele vomita após alguns minutos. Jake decide ligar para Sandra quando vê sua barriga crescer.
Ele disca o número errado várias vezes porque apagou o último dígito antes. Quando Jake finalmente consegue ligar, ele pede que ela se encontre com ele em sua casa. Quando ele tenta sair, seus companheiros de fraternidade os levam para seu 67º encontro sexual. A Irmandade considera o número 67 sagrado porque representa seus 67 fundadores. Enquanto eles levantam Jake para pendurar seu nome, sua bolsa se rompe de repente e o líquido cai sobre seus companheiros de fraternidade. Jake dirige imediatamente para a casa de Sandra. Ao chegar, o pai de Sandra, Ralph, fica muito frustrado quando vê a barriga de Jake. Sua esposa, Margaret, chama imediatamente Sandra e se prepara para dar à luz à criança. Quando Sandra entra no quarto, Jake conversa com ela. Sandra, entretanto, diz que ele deveria ter usado proteção. Sandra olha para ele com pena, mas vai embora e chama outro homem para marcar um encontro. Enquanto o feto se move em seu útero, ele pergunta a Ralph como o bebê deve sair. Margaret explica que ele sairá da mesma forma como entrou. Jake grita de dor enquanto o bebê força sua saída para fora dele. O sangue de Jake borrifa por toda a sala depois que seu órgão reprodutor explode e rasga seu abdômen. Margaret puxa imediatamente o bebê para fora e o leva para o berçário. Ela sai cuidadosamente do quarto, mas pisa acidentalmente em um brinquedo que apita. O quarto se enche de gritos enquanto todos os bebês que estão dentro acordam. Um deles apresenta suas garras enquanto Margaret corre para fora da sala. Sam fica impressionado com o conto porque ele tem todos os elementos de uma boa história. Montgomery então leva Sam para a sala de embalsamamento e lhe mostra o cadáver de uma jovem mulher. Sam observa que a mulher parece perfeita, mas Montgomery diz que seu palato superior contém vestígios de magnésio, o que é comum para pacientes em estados catatônicos. Montgomery conta a história de Carol Peters e Wendell Owens, e a história começa. Durante a cerimônia de casamento, Wendell parece feliz enquanto ele coloca um anel no dedo da Carol. Entretanto, a igreja de repente escurece. Carol começa a respirar forte depois que o padre lhe pergunta se ele promete amá-la até que eles moram. Carol grita muito alto, então Wendell acorda do pesadelo. Wendell ouve Carol tossindo profusamente, então ele vai até o quarto dela para vê-la. Wendell suspira em desespero, incapaz de fazer nada por sua esposa catatônica. Quando Wendell volta da mercearia uma noite, a senhora Avery nota toda a comida que ele comprou e se gaba das refeições que ela comeu quando foi em um cruzeiro. Enquanto esperam pelo elevador, Avery observa que ela não podia ir a lugar algum quando seu marido estava vivo, mas agora ela pode ir aonde quiser após a morte dele. Quando o elevador chega, Avery vai para dentro, mas Wendell decide tomar as escadas. Em casa, Wendell prepara comida para Carol colocando vegetais, peixe e carne em um bom prato. Em seguida, ele os coloca no liquidificador para facilitar a digestão dela. Quando o Dr. Kubler verifica a Carol, ele observa que ela parece estar estável. Wendell pergunta quanto tempo mais ela vai viver, então ele revela que Carol vai sobreviver por mais um ano. Wendell está preocupado que não possa mantê-la viva por mais um ano por causa das contas. Kubler decide deixá-lo com alguns remédios para a dor e insinua que Carol pode morrer se ela tomar 2 ou mais pílulas. Wendell não entende bem, então Kubler revela que a substância não deixa vestígios, e é impossível para determinar se a Carol tomou muito remédio. Naquela noite, Wendell se prepara para um jantar à luz de velas com Carol e lhe dá uma estatueta de lebre do Ártico. Ele pede a Carol que lhe mostre um sinal de que ela está consciente, mas ela apenas olha para o nada. Wendell bate com a mão na mesa frustrado devido à falta de resposta dela. Ele mistura as pílulas na comida de Carol e a alimenta. Quando Carol agarra seu braço de repente, Wendell percebe que ela pode estar sofrendo por conta do envenenamento, então ele tira imediatamente as amarras dela e aperta sua barriga para ela vomitar. Wendell fica aliviado após ver seu vômito, mas sua cabeça cai na mesa quando ele a solta. Wendell levanta a cabeça dela e descobre que ela foi empalada sobre a estatueta. Wendell liga para Kubler para pedir ajuda, mas Kubler apenas lhe diz para despejar o corpo de Carol no oceano. Wendell coloca o corpo de Carol dentro de uma mala, mas ela não cabe, então ele decide cortar. Quando ele começa a cortar a coxa dela, ela de repente o aperta e grita. Carol para de se mexer quando Wendell arranca a estatueta da cabeça dela. Wendell consegue cortar o corpo e encaixa-lo na caixa. Quando ele entra no elevador com a mala, um homem lhe diz para segurar a porta, mas Wendell se recusa a esperar, então ele força a porta a fechar, esmagando a mão de seu vizinho. O elevador logo começa a se mover, mas de repente para antes de chegar ao andar térreo. Quando Wendell tenta abrir as portas, a senhora Avery chega e se oferece para chamar a polícia. Wendell a detém e diz que o elevador provavelmente irá se mover novamente em breve, mas Avery ainda insiste em chamar a polícia. Quando as portas do elevador se fecham de repente, ele percebe que o sangue da Carol está vazando para fora da mala. Wendell tenta escapar pela escotilha, mas ele escorrega. Wendell joga sua aliança de casamento com raiva. Quando a mala se destranca de repente, Wendell tenta abri-la, mas o elevador começa a descer.
O elevador continua a descer mesmo depois de alcançar o andar térreo. Quando ele olha pela janela, ele tem uma visão de si mesmo e da Carol vivendo felizes juntos. O cadáver em decomposição de Carol emerge de repente da caixa e coloca sua aliança antes de forçá-lo a beijá-la. Quando o elevador abre, a polícia encontra Wendell sentado no chão recitando seus votos de casamento enquanto agarra seu álbum de casamento. Montgomery diz a Sam que Wendell ficou louco e foi levado ao asilo mental Kirkesdale. Quando Montgomery leva Sam ao porão, ela reclama que suas histórias são previsíveis porque os temas sempre envolvem pessoas pagando um preço horrível por seus pecados. Montgomery salienta que se trata de uma mensagem intemporal, pois nenhum ato maligno fica impune. Enquanto Montgomery empurra o caixão do menino para a câmara de cremação, Sam o detém e confessa que não estava realmente se candidatando a um emprego. Ela revela que está lá para ver o menino, Logan, porque é culpa dela que ele tenha morrido. Sam implora a Montgomery para deixá-la ver o menino uma última vez, então ele abre o caixão para ela. Sam continua a contar a Montgomery sobre a noite em que Logan morreu. Enquanto Sam toma conta do Logan, ela assiste a um filme de terror chamado The Babysitter Murders. Quando ela vai para a cozinha, Sam vê uma mensagem no atendedor de chamadas. O Dr. Kubler e sua esposa, Debra, dizem a Sam que podem estar chegando tarde em casa, então eles a instruem para certificar-se de que Logan esteja dormindo. Antes de desligar, eles dizem a Sam para consertar algo para comer se ela estiver com fome. Depois de verificar o Logan, Sam liga o rádio e prepara alguma comida. Enquanto isso, um repórter interrompe o filme para informar aos residentes que um motim eclodiu no asilo. A polícia aconselha os cidadãos a trancar suas portas porque alguns detentos podem ter escapado. Quando Sam retira o lixo, ela não percebe a janela quebrada junto à porta. Quando volta para dentro, ela vê um homem com uma ferida na cabeça na sala de estar. Então ela vai até a cozinha para pegar uma arma. Ela pega um cutelo, mas deixa cair quando o homem aparece atrás dela. O homem parece desorientado, então Sam tenta ajudá-lo limpando sua ferida. O homem fica agitado quando o telefone começa a tocar. Quando o atendedor atende a chamada, Debra diz a Sam para trancar as portas porque um psicopata conhecido por mutilar crianças escapou do asilo. Quando ela vê seus olhos indo em direção ao brinquedo do Logan, Sam coloca a mão do homem no moedor de carne. Sam tenta bater nele com o triturador de carne, mas ele a derruba com um chute. Ele puxa lentamente sua mão triturada para fora do moedor de carne antes que Sam se levante. Sam tenta apunhalá-lo, mas ele o bloqueia com a tábua de cortar. Sam continua atacando o homem enquanto ele grita ao telefone com Debra ainda em linha. Sam morde sua orelha, mas ele consegue jogar ela no chão. O homem vai para o quarto do Logan, mas a criança não está lá. Sam corre para o quarto do rapaz quando ouve o homem gritar. Sam tenta dar uma paulada nele enquanto ele joga livros nela. O homem consegue derrubar ela no chão novamente e esmurra-la várias vezes antes de procurar o Logan. Logo, os Kublers chegam, mas não conseguem entrar por causa da fechadura da corrente da porta. O homem estrangula Sam, mas ela implora a ele dizendo que ele não é um assassino. O homem se levanta e diz a ela que acabou, mas Sam o empurra pelas escadas abaixo. O homem recupera a consciência e Sam joga uma televisão na cabeça dele. Quando os Kublers entram na casa, eles reconhecem o homem morto e veem que ele é a babá. A notícia revela que a presidiária fugitiva na verdade é uma mulher chamada Charlotte Gibbons, também conhecida como a Fada dos Dentes Bog B. Debra entra em pânico depois de não encontrar Logan. Quando olham para dentro do forno, gritam de terror ao encontrar os restos mortais de Logan queimados. Quando Montgomery pergunta a Charlotte por que ela veio ao necrotério, ela tira um dente dos restos mortais de Logan e lhe diz que precisa dele para sua coleção. Charlotte apunhala Montgomery para impedir que ele conte sua história. Entretanto, Montgomery apenas ri dela enquanto o líquido de embalsamamento vaza para fora de sua ferida. Ele diz a Charlotte que ela conseguiu o emprego, mas ela foge. Charlotte eventualmente chega à porta, mas ela acaba voltando para dentro da casa quando passa por ela. Charlotte chega na biblioteca enquanto tenta fugir de Montgomery. Quando ele a alcança, ele revela que já foi como Charlotte. Ele pensou que poderia escapar das consequências de suas ações até que encontrasse a casa. Enquanto Montgomery bate sua bengala no chão, vários livros caem de suas prateleiras. Ele diz para Charlotte que ficaria surpreso ao saber quantas das histórias na biblioteca são dela. Os livros logo se abrem sozinhos, e vários espíritos sombrios de crianças rastejam para fora das páginas. Quando um dos espíritos morde Charlotte, ela deixa cair sua coleção de dentes no chão. Ela grita de dor quando outros espíritos começam a atacá-la. Após a morte de Charlotte, um espírito pega um dente do chão e coloca na boca. Depois de juntar o corpo de Charlotte, Montgomery abandona a casa. Ele respira aliviado depois de sair, mas logo explode e vira poeira. Charlotte volta à vida dentro de casa e vê seu rosto horrível no espelho. Logo, depois de se tornar a nova agente funerária, Charlotte conta uma história para o entregador de jornais. Quando o entregador de jornais tenta sair, ela o desencoraja de sair, dizendo-lhe que está prestes a fazer o jantar.